Para o bem ou para o mal, eu não esperava ver a Amazon investindo em um filme como esse para ser a sua grande estreia do mês. Jolt é um filme B em todas as letras, é um filme que resgata a essência do filme B no seu melhor e no seu pior, ao mesmo tempo que ele flerta bastante também com o chamado cinema vulgar. Então, definitivamente aqui não é um filme para se levar a sério, é um filme que não se leva a sério e também não é um filme para você esperar qualquer lógica dele, porque nada aqui vai fazer sentido e não vai mesmo. E, de certa forma, isso até funciona com a proposta do filme, que é um filme super canastrão, mas assim, muito canastrão mesmo, e por isso que eu disse na abertura, eu não esperava ver a Amazon investindo como a grande estreia do mês em um filme B, que é esse filme. Um filme de ação direto, um filme super explícito, um filme em muito sentido até ridículo, exagerado, ainda que alguns desses adjetivos que eu esteja usando aqui até combinem com aquilo que ele se propõe, mas não tem muito a cara do filme que vende para o público, do filme que se torna popular, do filme que o público busca para assistir numa sexta-feira à tarde. Então eu acho que isso tem até a ver com um pouco do movimento dos streamings. Os streamings, eles querem cada vez mais não só atrair assinantes, mas para isso também ter produções originais, ter aquelas produções para chamar de sua, sejam essas produções próprias mesmo, ou aquelas que a Amazon, por exemplo, compra de uma outra produtora ou faz parceria com uma outra produtora e coloca o selo ali da Amazon. O mesmo acontece com a Netflix, o mesmo vem acontecendo com todos os streamings aqui, porque na guerra dos streamings você precisa ter o conteúdo próprio, aquele conteúdo que você tem garantido ali no streaming e que você não precise ficar comprando tantos e tantos filmes ou alugando, entre aspas, né, comprando por um tempo limitado a distribuição de outros filmes. E de certa forma, quem se beneficia um pouco com essa lógica é justamente o cinema de gênero. A gente vê cada vez mais no cinema filmes ou com orçamento mais reduzido que trazem muito lucro, principalmente filmes de terror nessa lógica, ou os grandes blockbusters, os filmes de super-herói, aqueles filmes de ação grandiosos, filmes que é gasto muito dinheiro. Então, mais ou menos, o cinema atualmente funciona nessas duas lógicas. Ou os estúdios tentam ganhar dinheiro com filmes com orçamento mais baixo, que vão gerar muito lucro, ou eles já investem pesado nesse filme porque deve atrair muito público, que são os grandes blockbusters. E com isso, cada vez mais os filmes de médio orçamento ou os filmes de gênero especificamente perderam espaço no cinema e podem encontrar esse espaço justamente nessa busca dos streamings por ter o seu conteúdo original, por ter aquele conteúdo que é seu, e assim você acaba buscando várias alternativas para vários públicos, e nesse sentido o cinema de gênero acaba sendo muito eficiente. A gente vê a Netflix, por exemplo, investindo em cinema de ação e ficção científica. A própria Amazon trouxe um filme de ação com ficção científica no mês passado em A Guerra do Amanhã, e aqui traz esse filme que é um filme B, um filme de ação com uma abordagem super direta, um filme de ação que a gente não veria no cinema atualmente, ou se visse ia ser aquele filme para aparecer em poucas salas, mas no streaming ele encontra justamente o espaço para ser a grande estreia do mês aqui da Amazon. E aqui a gente tem a Kate Beckinsale como a protagonista, como essa mulher badass que a gente vê cada vez mais tendo espaço no cinema. Atômica acho que foi um grande filme para dar esse pontapé ainda maior para protagonistas mulheres em filmes de ação, e aqui ela vai vir nessa lógica. Eu não sou tão fã da Kate Beckinsale como atriz, mas aqui eu acho que, bem ou mal, ela encaixa justamente nessa proposta mais direta, mais explícita, mais exagerada. Então, como, por exemplo, ela vai ser uma personagem que vai ser totalmente deslocada daquela sociedade e vai estar fazendo piada o tempo inteiro, como se nada ela levasse muito a sério. E isso acaba ajudando justamente a construir esse absurdo que são praticamente todas as cenas desse filme. Então a Tanya Wachsler aqui, ela não vai poupar esforços em criar todas essas situações.
É um roteiro aqui que é cheio de problemas, é cheio de facilitações, é cheio de conveniências. Como eu disse, é muito direto, muito explícito, tudo tem que ficar muito claro. Isso fica claro logo no início, com aquele prólogo, e depois também quando a gente vê todas aquelas situações que vão surgindo para a protagonista ficar brava, justamente porque a premissa aqui é muito interessante, né? Essa premissa de que ela não consegue se controlar, ela não tem esse controle, ela é diferente por causa disso. E aí o roteiro aqui vai criar várias situações super ridículas e absurdas. Então, se você assistir 10 minutos desse filme, você já vai saber se você tem chance de gostar dele ou não. E é justamente isso, aquela sequência do restaurante, por exemplo, que uma garçonete age como nenhuma pessoa agiria na vida real, e aí ela ainda vai pro banheiro, a protagonista entra no mesmo momento e ouve ela falando aquilo, porque alguém faria aquilo, porque alguém anotaria um pedido, simplesmente iria pro banheiro e faria algo daquele tipo. Então o roteiro ele vai ser super conveniente. Mais uma vez, não espere qualquer lógica desse filme. Mas se você está em dúvida até agora se eu gostei ou não do filme, olha, eu não gostei, mas eu não posso dizer também, eu seria desonesto se eu falasse que eu desgostei completamente. Sim, ele é bem problemático em muitos sentidos cinematográficos, até como ele trabalha a linguagem em muitos momentos. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele consegue encontrar o seu tom justamente quando ele vai fundo em toda essa proposta da direção. Então aqui vai ser uma montagem muito acelerada, um filme de 1h20 que não vai parar em nenhum segundo para ter qualquer tipo de respiro, não vai ter muita preocupação dramática. É justamente sobre isso que é o filme, sobre uma ação frenética, desenfreada que não para nunca. E nisso a montagem, por mais que seja super cansativa por ser rápida demais, isso pode ser meio estranho, mas vocês acho que assistiram o filme vão entender o que eu tô falando, justamente porque falta um pouco desse respiro, mas é justamente essa a lógica do filme, do começo ao final, e eu acho que dentro dessa lógica, todas as pecinhas que são colocadas, elas acabam, não sei se funcionando, mas pelo menos fazendo sentido, mas se você conseguir comprar todo esse absurdo, talvez você encontre algum entretenimento aqui. E eu confesso que, justamente por ser um filme muito honesto, não um bom filme, mas um filme honesto, que ele deixa bem claro as suas intenções e não tenta ficar vendendo qualquer tipo de discurso barato, como por exemplo A Guerra do Amanhã tenta fazer, que tenta ser um filme super profundo e tal. Aqui ele dá uma pincelada bem por cima na questão do preconceito, mas no geral ele é justamente, o foco dele está na criação desse ritmo e dessas cenas de ação envolvendo essa personagem principal. Acho que nesse sentido ele é pelo menos um filme super honesto. Longe de ser um filme que vai revolucionar o gênero de ação, e eu acho que em grande parte o público não vai gostar dele justamente por essa lógica de não se levar a sério, ou mais do que isso, de não buscar a realidade em nenhum momento. Então ele é um filme deslocado da realidade. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 5 para Jolt, nova grande estreia da Amazon, que nem é uma grande estreia no sentido de ser um grande filme. É um filme, como eu disse, com uma pegada bem B, bem de cinema vulgar e tal, que lembra bastante diretores como Paul W.S. Anderson, como Robert Rodrigues, diretores que eu não gosto, mas que têm o seu público, têm o seu nicho, e aqui tem algum valorzinho, pelo menos, de entretenimento, eu acho, dentro desse filme. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, se vocês gostam dessa lógica nada realista de se fazer cinema, dessa lógica de filme B que traz um pouco de cinema trash e tal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Dê uma olhada aqui embaixo que também tem o nosso clube de membros com uma discussão por mês. Você pode ser membro e ajudar muito a gente. Também tem nossas redes sociais aqui embaixo. Curte o vídeo se gostou. Por hoje é isso e corta.